Você já teve a impressão de que fala bobagens em alguns momentos da sua vida? Ah, não, eu nunca falo bobagens. Quer apostar que fala? Às vezes você fala bobagens com a pessoa que você ama, no seu local de trabalho, nas mais diversas situações você fala bobagem. E às vezes você até nota que os outros estão achando bobagem, embora você acredite naquilo que você está dizendo. Por que é que isso acontece? E, sobretudo, está na hora de você parar de falar bobagem. Agora, para isso, você precisa entender por que é que isso acontece. Quer entender? É sobre isso o Nós da Questão Responde de hoje. Vamos junto! Sim, você fala bobagens e bobagens que azedam a sua vida e está na hora de parar de falar bobagens. Mas antes de eu lhe explicar do que é que eu estou falando, não me faça a bobagem de não se inscrever nesse canal. Se inscreva, ative o sininho para receber notificações e já começa deixando o joinha, o gostei no vídeo. No final, se você não gostar do que ouviu, você tira o joinha e bota o dislike, o não gostei. Por quê? Porque você não vai esquecer de botar o não gostei se não gostar. Mas se gostar, vai feliz da vida fechar esse vídeo e esquecer de me dar o joinha. Então, vamos lá? Bota o joinha aí. Vamos aprender a parar de falar bobagens? E para isso, eu vou usar um e-mail muito interessante de um rapaz que me escreveu e ele dizia o seguinte. Ele me dizia que é um rapaz bonito, se acha inteligente, se veste bem, tenta ser simpático, mas sempre que ele chega nos grupos, onde ele começa a falar, a dizer a opinião dele sobre alguma coisa, ele tem a sensação de que ninguém o escuta. Pior, ele tem a sensação de que todo mundo acha que ele está falando bobagem. E aí ele me diz, gente, como eu resolvo isso? Eu sou uma pessoa que me esforço e é muito ruim. As pessoas simplesmente é quase como se... isso que ele está dizendo não importa. E desdenham dele. Então ele me pergunta, será que isso é imaginação minha? Se não é, o que é que eu faço para melhorar? Você vai entender porque é que você talvez fale bobagens aos olhos dos outros e você que não escreveu, mas que está ouvindo, vai aprender que em muitos momentos da sua vida, onde você poderia resolver conflitos, você fala bobagens. Para você entender como a coisa funciona, vou contar uma historinha minha. Minhas histórias pessoais valem de alguma coisa? De muito pouco. Eu não sou régua para nada, mas é o que eu tenho na minha vida. Minhas histórias para contar. Pois bem, certa vez, há muitos anos atrás... Há muito tempo, numa galáxia muito, muito longínqua. 32 anos atrás, nem me lembro mais, eu ainda fazia faculdade de psicologia e eu estava numa aula onde um professor havia trazido um quadro clínico de um paciente. Então ele falou do paciente, falou da história de vida do paciente e ele queria que nós nos pronunciássemos sobre o paciente. Então eu, assim que no auge da juventude, querendo ser o aluno mais aplicado e mais o bambambam que lia e relia todos os textos, me levantei e disse, professor, eu penso que... Quando eu disse eu penso que, ele disse, pare de pensar, porque senão você vai dizer bobagem. E aquilo foi assim um impacto, sobre mim. Como um professor olha para mim e diz, pare de pensar, senão você vai dizer bobagem. E a turma inteira, que era uma turma gigantesca, desatou a rir e eu fiquei como o pateta da história. Fiquei com muita raiva dele na hora? Fiquei com muita raiva dele na hora. Se não tivesse respeito aos professores, sou de um tempo onde a gente respeitava os professores, eu teria dado uma resposta mal criada a ele. Mas ele tinha razão. Se eu pensasse muito, eu ia dizer bobagem. E é isso o que a gente não se dá conta. Hoje eu compreendo o que ele queria dizer. Na época eu não compreendi e a didática dele, vamos combinar, não foi a melhor do mundo. Mas sabe o que é que acontece? O pensamento, ele é muito bom para resolver
questões lógicas, questões cartesianas. Então, se eu preciso construir uma casa, se eu preciso tomar uma decisão objetiva, se eu preciso fazer coisas que envolvam um raciocínio lógico, matemático, de decisões, o pensamento é legal. Quando a gente está falando de relações humanas, de intersubjetividade, o pensamento nos faz dizer bobagens. O que ele estava querendo dizer quando me cortou é que, se eu começasse a pensar muito, eu ia pegar o paciente que ele havia trazido e ia começar a classificá-lo dentro das minhas crenças, dos meus valores, de tudo que eu havia lido. E ao fazer isto, eu não estava mais ouvindo o paciente. Eu estava ouvindo a minha subjetividade por causa dos pensamentos que eu estava tendo e não a riqueza de vida daquele paciente. E ele tinha razão. E é isso o que muitas vezes a gente faz nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades. Você que me escreveu, talvez você esteja passando por bobo porque você está pensando muito antes de falar. E na interação humana, quando eu penso muito, aí eu não apareço. A minha subjetividade não aparece. O que aparece são minhas crenças, é o que eu li, é o que eu interpreto, é o que eu acredito. E aí eu deixo de responder ao outro. E a comunicação não se faz. É por isso que a minha comunicação com vocês parece ser uma boa comunicação, porque eu evito pensar e eu apenas falo. E falo do meu sentimento. Óbvio que o meu sentimento é atravessado pelas teorias que eu estudei, mas eu estou tentando entender vocês à medida que me entendo a mim mesmo. Compreende? Então, parar de pensar lhe torna uma pessoa muito mais consciente, lhe coloca muito mais perto dos seus valores reais e lhe torna uma pessoa muito mais empática. No caso das relações humanas, sim, isso funciona desta forma. Ah, mas que bobagem este psicólogo está dizendo. Para, bebê! Para. E vamos botar um pouquinho de ciência nisso, então? Neurocientistas americanos investigaram aquele momento que a gente diz Eureka! Sabe quando você tem assim uma grande sacada e você descobre alguma coisa e você rompe, a barreira do que era tradicional e vai além disso e diz alguma coisa que ninguém nunca disse. O tal do, como a gente já ouviu, é comum os cientistas, Eureka! Descobri tal coisa. Pois é, neurocientistas americanos, como eu estava dizendo, observaram, através de experimentos, que as ondas cerebrais de quem chega no Eureka, quando ele atinge isso, as ondas cerebrais dele estão em alfa. Alfa é a mesma onda cerebral que você chega quando você está em estado de meditação. Ou seja, quando o seu pensamento está bem rebaixado e você está com seu corpo bem relaxado e você está despido de todas as suas barreiras cognitivas, de todos os seus preconceitos, de toda a formalidade que lhe foi ensinada. Ou seja, você está pensando menos e você está sentindo mais. E aí, de repente, dá aquele estalo e você percebe algo que ninguém percebia. Não é interessante? Nesta mesma linha de pensamento, o pesquisador John Cunius, diretor do Laboratório de Pesquisa de Criatividade da Universidade de Drexel, na Filadélfia, diz uma coisa muito interessante. Ele afirma que a criatividade vem de uma redução do controle exercido pelo lobo frontal sobre o resto do cérebro, ou seja, no momento em que os pensamentos estão menos disciplinados, sua criatividade emerge. Quer parar de dizer bobagem à pessoa que você ama, ao seu chefe, aos colegas de trabalho, a seus filhos, aos seus amigos, como essa pessoa que me respondeu?
sai deste modo professoral e entrega a tua verdade sem pensar. Simplesmente fala. Fala do jeito que te vem à cabeça. E eu repito, óbvio que esse falar será atravessado por uma série de coisas, mas é o que eu, neste momento, estou tentando fazer com você. E se este vídeo fizer sentido para você, é porque você sentirá a minha verdade. Eu não estou pensando, porque se eu pensar, eu vou dizer bobagem. Eu estou falando do meu coração para o seu coração. Essa é a ideia. E aí você deve estar se perguntando, mas qual é mesmo a vantagem de eu parar de pensar? Será que eu não vou mesmo dizer bobagens? E eu vou lhe dizer, ao parar de pensar, ao suspender esta lógica formal que a gente aprende, você vai poder ver a realidade muito mais próxima do que ela é, porque você vai detectar os sinais falhos na sua leitura dessa realidade e vai poder antecipar e tomar decisões muito mais justas para fazer emergir as ideias novas e vai romper com o que lhe impede de ser genial. Quer parar de dizer bobagem? Quer ser genial? Nas relações humanas o caminho é para de pensar para não dizer bobagem. Essa foi a lição que o meu professor me deu e eu aprendi a viver isso com os meus pacientes. Às vezes, a cabeça começa a coçar para querer classificar o paciente dentro das caixinhas que eu aprendi na teoria e aí eu paro e digo, opa, deixa eu ouvir esse ser humano. O que é que ele está me dizendo exatamente? Deixa eu compreendê-lo na essência dele, sem os meus vícios de pensamento, sem os meus valores, sem os meus preconceitos, sem as minhas normas técnicas. Deixa eu apenas acolher esta pessoa. Se você fizer isso com as pessoas que você se relaciona, você dirá muito menos bobagens, porque você vai deixar de ser visto como aquele que fala como um professor e que quer parecer inteligente e que acaba sendo arrogante, porque parece que está dizendo que sabe mais do que os outros e vai ser ouvido como um ser humano igual a qualquer outro. Que é isso que no final das contas eu sou aqui, um ser humano igual a qualquer outro. Pense nisso e para de dizer bobagem, suspendendo um pouco o teu pensamento. Tchau, até a próxima!